Coloca no Deus Me Fortes lá pra ele. Beijo, beijo. Beijo, beijo. Bom programa, Ju. Pra nós. Aí você mostra a gente. Boa tarde, pessoal. Você está aqui na TV Orkut, num programa onde o normal é ser diferente. E aqui no Enigmas, o normal é ser paranormal. Ser paranormal é muito normal, gente. E hoje nós temos uma sumidade em Cabala, e ele vai falar de Cabala e a sua relação com ufologia. É um escritor maravilhoso, mas é uma surpresa muito boa, porque ele vai voltar aqui diversas vezes depois, né, Kátia? Tenho certeza Tem muitos disso. assuntos, a gente está se adorando. E temos aqui a cantora Juliana Lima, né, Kátia? Isso mesmo. Mas nós vamos apresentar ela daqui a pouco, depois que a Kátia ler a mensagem do nosso internauta. Aliás, essa mensagem é do Grupo Cron, hein, para você. Exatamente. Autoria de Ângela Cristina de Pascoal. Não, essa não é autoria de Ângela Cristina de Pascoal, não. Mas chama-se Consciência Cósmica. Quem somos? Somos seres espirituais vivendo uma experiência material. E não seres materiais vivendo uma experiência espiritual. Somos um grupo karma, ou seja, um grupo de ação na Terra. Quando falo em grupo karma e espiritualidade, não estou me referindo a nenhuma igreja, a nenhuma religião em particular, embora respeitamos todas. Refiro-me à espiritualidade, como dizia Einstein, apontando para uma vivência cósmica. Ou ainda Dalai Lama e tantos outros que afirmam pertencermos ao universo. Espiritualidade é a consciência não dual, não é autocorrupta. Uma consciência de participação como parte no todo. E no dia a dia, nas atitudes do bem. Na prática, é solidariedade, e assim nos tornamos agentes transformadores do meio em que vivemos. Uma pessoa que despertou para uma dimensão espiritual é uma pessoa que não se vê separada do outro e da comunidade e do universo. Eu pergunto, em sã consciência, você daria as costas para você mesmo? Se você se sentisse não separado do outro, permitiria a fome, o frio, aceitaria a guerra, as misérias, as mentiras, sacrificaria animais para satisfazer o seu paladar? E se você sentisse não separado da natureza, você iria poluí-la, destruir os ecossistemas por neurose de um progresso compulsivo? Agora, de olhos cerrados, testemunhamos o lado sombrio desta religião, do progresso a qualquer custo que todos nós aceitamos. Somos ovelhas guiadas por abutres e iremos todos para o abate, se não mudarmos o nosso comportamento anticosmoético. Os abutres estão no poder, porque nós o elegemos, sacrificamos e crucificamos as grandes águias. Você envenenaria a água que bebe e a natureza? Se você não se sentisse separado dela? Sem sombra de dúvida, nesses últimos séculos temos investido de forma unilateral no mundo da matéria, como se nada mais existisse.
Somos responsáveis por tudo e por todos os seres vivos em todas as suas manifestações e formas, mas não nos comprometemos com a manutenção da vida da Terra. Cada um de nós vive seu mundo e nada mais, e os frutos são notáveis, sintetizados na tecnociência maravilhosa que dispomos. Vivemos a grande tragédia terrestre. Entretanto, nos sentimos sós e isolados, e poucas vezes ouvimos os apelos dos amparadores cósmicos. E por não ouvirmos, não houve praticamente nenhum investimento significativo no mundo da subjetividade, no mundo da consciência, da espiritualidade, porque nós dividimos e não tomamos qualquer tipo de atitude benéfica em prol de todos, e assim ficamos esperando que o outro faça. Estamos na contramão do universo, lado a lado, como planos inversos. Culpamos obsessores, draconianos, greys e reptilianos que manipulam nossa gente desde os primórdios. Mas estamos sintonizados com eles pela lei da afinidade. Semelhante atrai semelhante. E assim temos um vazio, uma angústia na alma, porque ignoramos a ética, a verdade e a bondade. Viramos as costas para o Criador, negamos a consciência da nossa essência divina. E os resultados encontram-se nos noticiários, tristes e apocalípticos de cada dia, nas tragédias que teimamos em não mudar. Guerras infindáveis, escaladas de violência, a exclusão desumana de uma maioria que morre de fome, de perder o poder temporal, extinção de espécies em massa, rota de colisão do ser humano com a natureza e do tipo de aplicações tecnológicas irresponsáveis. O investimento maciço na alma e o autoconhecimento é a única estratégia que poderá viabilizar a perpetuação da nossa raça com qualidade e dignidade da nossa espécie. Antigas e esquecidas lições das águias, nas pequenas atitudes do dia a dia, estamos aqui, agora, para fazermos a diferença. Nós somos a maioria. Assumiremos nossa cidadania cósmica? Do que serve o mundo inteiro se perdermos a nossa programação existencial? Se não dermos um upgrade em nossa alma? Se nos perdermos de nós mesmos? Muitos têm falado de direitos humanos. Está na hora de assumirmos os deveres humanos e não esquecer de Deus, que lhes faz ser quem é, filhos das estrelas. Manos estelares nos alertam para um despertar consciencial. O momento é agora. Grande oportunidade que temos de evoluirmos e darmos um salto quântico e assumirmos a nossa consciência cósmica. Vamos assumir que, como humanos, seremos a maior descoberta do terceiro milênio, assumindo fraternismo para com todos os seres vivos. A vida não representa, a vida não dá nem sempre ou representa e não se comove nem se apieda. Tudo quanto ela faz é retribuir e transferir tudo aquilo que nós lhe oferecemos. Sejamos agentes do bem. Vamos sair desta contramão e nos tornarmos cidadãos cósmicos. Nós estamos nesta nave, não é mesmo? Vamos parar de encarar a vida, as pessoas, os animais como adversários. O maior tesouro da nossa existência está na capacidade de compartilharmos a vida. Experimente acolher ao invés de julgar, perdoar ao invés de ferir, compreender ao invés de revidar. A vida fica mais leve, o caminho fica mais fácil, o compromisso fica mais leve, a equipe faz a força. O grupo Karma só crescerá
quando todos estiverem empenhados e comprometidos com os resultados, respeitando a tudo e todos, temos o dever de amar e acolher o órfão, o animal, o vegetal, o idoso, o enfermo, o desamparado. O dever de socorrer os pobres, os animais, os necessitados, os excluídos, os desabrigados. Estamos aqui no limiar de mudanças bruscas. Precisaremos todos de ajuda mútua para atravessar a ponte para o infinito. Precisaremos dividir recursos, coordenar esforços, ajudar uns aos outros. Não estamos aqui para vencer os outros. Estamos aqui para compartilhar e aprender. Só assim sobreviveremos e evoluiremos como verdadeiros seres humanos. Está na hora de derrubarmos as barreiras, atravessarmos fronteiras, baixarmos bandeiras, silenciarmos as armas. E nesse silêncio nos integraremos, com certeza, ao universo. Você fará essa escalada evolutiva? Bom, nós estamos tentando fazer, não é, Kátia Gaia? Desculpe aí, porque realmente, assim, eu fiquei um pouquinho engasgada, porque essa mensagem, ela é fantástica e mexe com a gente. Na realidade, foi uma conexão que nós fizemos aí, né, com seres amparadores, e a gente começou com um título que já todo mundo sabe sobre essa viagem espiritual. Mas, Kátia, é maravilhosa, né? Sim, e vale a pena refletir, e eu vou deixar à disposição lá no Facebook, no programa Enigmas, para que vocês tenham acesso, tá bem? Então vamos começar o nosso programa Por favor. com música, né? Claro. Mas vamos convidar antes, por favor, eu quero que você faça as honras da casa com o nosso escritor, nosso é um poço de conhecimento. É verdade. Eu vou apresentar para vocês Naib Michael Halevi. Eu sei que eu não falei corretamente, mas ele vai se apresentar porque ele é um escritor, músico, poeta, pesquisador e metafísico, que nós temos a honra de recebê-lo aqui no Enigmas. Naib, uma honra muito grande. Como Uma honra vai? muito grande estar aqui com você no Enigmas. Gostaria que você falasse um pouco do seu trabalho para o pessoal. Depois eu vou te convidar a ouvir as músicas de Juliana. Tá ótimo. Bom, eu começo dizendo que todo conhecimento ele reside na alma, né? Certeza. E a busca pelo conhecimento é uma viagem interior. Eu chamo essa viagem de Nessiá, uma viagem mística para o interior. Existe até na Bíblia, né? Quando nós falamos sobre Abraão, nosso pai, quando Deus o comanda de sair da sua terra, é dito que Deus diz para Abraão, né? Sai da tua terra, da tua parentela. No hebraico, Deus diz, Lech lecha, parta para ti. Olha que maravilhoso, Na hein? verdade, o início de uma viagem interior, e então você encontrará o Criador. Onde está o Criador? Dentro de nós. A nossa alma é uma centelha, uma faísca do Criador. Então você imagina, se todo o conhecimento reside na alma do Criador, então a nossa alma, que é uma faísca, ela contém o todo deste conhecimento. O que nós podemos fazer? Acessar, olhar para dentro. É verdade, o caminho Ao é invés interior, de né? olhar para fora, nós temos que olhar para dentro. Mas antes de a gente continuar esse papo com o Naib. Maravilhoso. Maravilhoso. Eu quero mostrar, produção, por favor, vamos mostrar livro por livro do Naib aqui, que ele é escritor, ele fala sobre ufologia, é um pesquisador, tem muito conhecimimento de E um Cabala, detalhe, né, Cris? é professor dessa área, né, Isso Kátia Gaia? mesmo. Ele Eu vou pegar um aborda por uma um. pesquisa Pega de aqui, Kátia. ufologia cabalística. Então nós vamos bem falar interessante. desse assunto e depois ele vai vir para falar de cada livro dele aqui. Dá para pegar esse aqui, produção? O arquivo X da ufologia. Pela visão cabalística aqui, né? Aqui, os 72 nomes de Deus. Aqui, Marte, as origens secretas da humanidade, os mistérios de Marte revelados. E nós vamos falar sobre isso aqui. Esse aqui é o Crônicas Quedem. Quedem. Muito interessante. Bom, ele tem muito assunto para falar, né? Mas eu vou convidar você, Naib. Agora vamos pegar o CD da Juliana Lima. Cris, por favor.
CD da Juliana Lima, que é nossa parceirona aqui de Enigmas. Musicoterapeuta, compositora, um talento ímpar. E ela vai nos brindar agora com uma música fantástica desse CD. Tudo bem, Juliana? Olha, boa tarde, Cris. Boa tarde, Uma honra. Gaia. Foi um prazer enorme estar com vocês mais uma vez aqui. E vim para trazer um pouquinho de música para vocês, né? Olha, uma honra tê-la conosco. E eu quero que a Juliana comece esse programa cantando e encantando, como ela faz aqui em todas as vibes de São Paulo. Juliana, o palco é todo seu. O dom. O dom, muito legal. Vamos lá, então. Às vezes eu preciso falar com você pra me sentir em paz. Tem mais, o mundo anda tão complicado. Quero sair por aí só pra te encontrar, te olhar nos olhos bem devagar, põe de lado meus medos e receios. Mas pare, pense, ouça e sinta. Confie em mim, estamos aqui para aprender pela dor, pelo amor, pelo prazer de existir. Me faz sorrir, temos o dom de nos compreender. É bom te encontrar, te envolver nesse som, fazer mais uma canção pra falar de coisas simples da vida. Limites por vezes são imposições, se a alma se deixar levar pela razão, pode resultar em mais uma partida. Mas pare, pense, ouça e sinta. Confie em mim, estamos aqui para aprender pela dor, pelo amor, pelo prazer de existir. Me faz sorrir, temos o dom de nos compreender. Confie em mim, estamos aqui para aprender pela dor, pelo amor, pelo prazer de existir. Me faz sorrir, temos o dom de nos compreender. Mas pare, pense, ouça e sinta. Ju, fala um pouquinho desse CD pra gente. Esse é meu quarto CD, só tem 15 canções, 10 são parcerias, outras 5 eu compus só. E é um disco que fala um pouquinho sobre vários temas da vida, o amor que não pode faltar jamais, mas também sobre essas questões aí. Eu adorei esse texto que você leu, Kátia, que fala disso que a gente está vivendo. O homem está se autodegradando e a gente tem que parar com isso urgentemente, porque não queremos nos extinguir, né? Acho que Com a gente certeza. ainda tem muito. Mas a música também fazer. traz uma mensagem muito de autoconhecimento, de espiritualidade. Sim, essa música em especial, ela fala justamente das pessoas se compreenderem, justamente das pessoas pararem para pensar, para realmente analisar o que está acontecendo à sua volta e viver a vida de verdade, né? Não Verdade. Não deixar ela passar. Estamos aqui Para aprender para pela aprender. dor, pelo amor, pelo prazer. Olha que lindo. Fala de novo, Juliana. Estamos aqui para aprender pela dor, pelo amor, pelo prazer de existir. É isso aí. E nós vamos falar com o Naib sobre exatamente isso, autoconhecimento. Eu quero que você participe conosco, porque eu quero que Por você favor. encerre e no meio que você cante mais uma canção. Tá combinado. Então. Tá combinado. Estamos aqui. Juliana Lima volta aqui tiver para falar de perguntas, musicoterapia, à gente. vontade, hein? Pessoal, pode mandar as perguntas aqui pro Enigmas. Produção, estão reclamando do nosso sonzinho aí, viu? Aqui nós já recebemos umas 2 mensagens sobre o nosso som. Dá uma conferida aí. Muito bem. Vamos falar com o Naib aqui, então? Vamos. Tudo. Ô, Naib, pessoal, vamos falar com o Naib aqui? Tudo bem, Naib? Tudo bem. Vamos falar um pouco deste livro. Eu quero que você fale um pouco do seu trabalho, que são muitos livros, gente. O Naib é um poço de conhecimento. Naib, fala um pouco da sua formação para o nosso internauta, para o pessoal saber quem que é o Naib.
Eu sou uma pessoa comum, como todos vocês. Quer dizer, se nós podemos dizer de pessoa comum, que nós somos comuns, não somos comuns, né? Mas eu não sou diferente da maioria. Mas eu sou alguém que despertou. Que maravilhoso, né? Como muitos estão também, né? Na busca pelo despertar, pelo despertamento, né? Que é de dentro para fora, não é de fora para dentro, né? E eu encontrei a sabedoria no interior, não no exterior. Maravilhoso, né? E como que aconteceu? Vamos falar um pouquinho de cada um desses livros, né? Para o pessoal conhecer um pouco o seu trabalho. Qual foi o primeiro desses que você escreveu? Crônicas de Kevin. Fala um pouquinho desse livro para o nosso internauta. Esse livro, na verdade, é o meu preferido, né? Certo. Que é o primeiro. E eu comecei a trabalhar, recebê-lo, porque ele foi canalizado, né? Depois que eu contemplei as imagens de algumas galáxias, né? E aquilo teve um despertar. E eu fiquei 21 dias em meditação, quase semi-transe. E quando eu terminei esses 21 dias, eu comecei a escrever. Eu nunca tinha escrito um livro antes. E eu não sabia se podia escrever um livro também, né? Então eu comecei as primeiras palavras e quando eu vi já tinha 500 páginas. Olha só, hein, gente? Olha que ligação com essas galáxias aí, né? E fui recebendo toda essa sabedoria que está codificada num livro, né? Canalizando desses mundos todos que existem na galáxia. E chegamos ao conhecimento de que no princípio Deus, o Eterno, ele criou 144 mil gigantescas estrelas. Primeiro. Correto. Essas 144 mil gigantescas massas solares eram partes da alma, partes do corpo de Adão, do homem celestial, né? Porque quando se fala em Adão, as pessoas tendem a imaginar um ser andando no jardim do Éden, nu, esquece essa imagem. Certo. Né? Só uma pergunta. Naib, você tem descendência com judeus, né? Judaico. Tanto por pai como por mãe. Certo. É da onde veio a questão toda, né? Eu cresci, na verdade, no exílio, né? Num lar cristão, né? O meu pai nos ensinou, a minha mãe, a ir para a igreja, a gente ia para a igreja quando era criança e tal, né? Mas isso nunca me satisfez, eu sempre achava que faltava alguma coisa, né? E eu tinha esse amor gigantesco por Israel, né? E um ódio fantástico pelo nazismo. Eu já cresci com isso e a gente não tinha ideia do que realmente, o que estava por trás de tudo isso, né? E quando já nos anos 90, né? Uma vez eu estava com um grupo de cristãos, a gente estava tentando impedir que a guerra do Golfo acontecesse com orações, essas coisas e tal. E eu lembro que na sala tinha um mapa mundi, né? E quando eu olhei para o mapa, começaram a tocar pequenas bandeirinhas da suástica em todo o globo, né? E eu vi aquilo, esfregava os olhos e dizia assim, não estou vendo isso, né? E foi então quando eu vi a Bat-Kol, que nós chamamos da voz da presença divina, né? Que me disse que o nazismo não tinha morrido, ele estava apenas escondido. Entendi. Daí então eu comecei a pesquisar sobre o nazismo, inclusive um dos livros que eu publiquei chama-se Amalek, as origens ocultas do nazismo, onde eu revelo inclusive quem era Hitler, né? De fato, qual era a alma dele, né? E começou por aí, né? Então a gente foi despertando, quando chegou na metade dos anos 90, eu tive um sonho e foi a primeira vez que eu vi a língua hebraica nesse sonho, né? E quando eu acordei eu comecei a falar hebraico. Olha que interessante. E não parei mais, né? Então, E fala fluentemente. como eu disse, foi um despertar, né? E fala fluentemente da aula, inclusive, né? Naib, agora o pessoal está perguntando assim, mas quem é Hitler? Você falou, o pessoal quer saber. Acho que a maioria já leu, já estudou o livro de Esther na Bíblia, né? Certo. O nome Esther vem do hebraico Seter, que significa mistério, segredo oculto. Certo. Né? O livro, o texto original hebraico, ele está cheio de códigos escondidos, né? Aliás, como toda a Bíblia, né? O hebraico é um código, Certo. precisa ser quebrado, decifrado, né? O grande problema com as religiões foi que interpretaram a Bíblia literalmente. Entendi. Né? E Hitler, na verdade, ele tem a mesma alma do inquisidor que queria destruir o povo judeu na época, né? Que era Amã. Certo. Né? E Amã depois, mais tarde, reencarnou em Torquemada, né? Que foi inquisidor espanhol, né? Que queria destruir o povo judeu, e depois em Hitler. Tanto que esse segredo está no nome de Hitler, né? E quando você translitera o nome para o hebraico, né?
eu vou falar aqui nas letras em português, que é Certo. H-I-T-L-R, né? L-E-R, né? Em hebraico, transliterado do hebraico para o português, né? Cada letra é inicial de uma palavra. Nós chamamos isso de notaricon na Cabala. Certo. É quando um nome esconde um segredo, uma frase inteira, por exemplo, né? E Hitler, essas 5 letras do nome de Hitler, transliterado para o hebraico, escondem a frase Aman Yashuv Torquemada Le Rutzea, que em hebraico significa Aman retornará em Torquemada para assassinar. Nossa, hein? Né? Coisa Então, louca, Hitler né? era a reencarnação de Tomás de Torquemada e os dois eram a reencarnação de Aman. Né? Só que a alma de Aman tinha origem na alma de um outro ser maléfico, né? Que era chamado Agag. Ele foi rei de uma nação chamada Amaleque. Amaleque é arqui-inimigo do povo judeu Certo. e do conhecimento, né? Que tem origem no casamento primordial da serpente no Éden com a mulher de Adão. Nasce essa alma chamada Amaleque, né? Que é arqui-inimigo do mundo, arqui-inimigo da sabedoria. Né? Os nazistas eram reencarnações de Amaleque. Entendi. Né? E o profeta Samuel foi quem matou esse perverso chamado Agag num local chamado, na tradução da Bíblia, Gilgal, mas é Gilgal, né, em hebraico, que significa roda. E é o termo cabalístico, é o código que alude na Bíblia para a reencarnação, roda. Olha que interessante, hein? Então ele fragmentou a alma de Agag nesse local, diz que ele esquartejou a alma de Agag, e essas centelhas da alma dele foram encarnadas em muitos outros seres, né? E esse Aman, na Pérsia, que era arqui-inimigo do povo judeu, o nome dele era Aman Amedata, e o final do nome dele era Agag, né? Aludindo que ele era uma reencarnação do rei Agag também. Só que chega aqui no século XX, né, essas centelhas encarnam em 3 grandes líderes mundiais, né? Olha só. Hitler, Stalin e Mussolini. Né? Tanto que juntando os nomes deles em hebraico, dá o valor numérico de 619 em hebraico. E esse valor numérico, 619, é o mesmo valor de Aman ben Amedata Agag, né? Que é Aman, filho de Amedata o Agag. Então eles eram centelhas de Agag. Né? Então isso que São destruidores, né? quando Hitler morre, né, parte da centelha que ele tinha passa para o Stalin, a parte da centelha de Mussolini passa para o Stalin também. E misteriosamente o Stalin começa a matar judeus também. Olha só. Né? E ele matou muita gente, inclusive ele matou mais gente que Hitler, né? Inclusive do próprio povo dele. Né? E o mais assustador disso tudo é que Stalin morre num dia que era um dia místico e especial para o povo judeu, né? Que é chamado Purim. Ele morre nesse dia, né, da festividade de Purim. E o que é Purim? Purim nasceu há 2.400 anos na Pérsia, quando Mordecai, que era o cabalista, né, que tomou Hadassah e trocou o nome dela para Esther, né, que vem da palavra Setra, como eu disse, que é segredo oculto, né, ele vence Amã. Né, então nasce essa festividade chamada Purim. E não é acaso que Stalin tenha morrido no dia de Purim, porque ele era uma reencarnação de Amã. Olha só, ele veio falando com a gente no caminho que tudo existe um código secreto escrito por Deus, né? A Bíblia, todas as coisas e todas as pessoas também, né? Cada um tem uma missão aqui, então. Todos nós temos. A grande tristeza da humanidade é o vazio de não saber quem nós somos. Verdade. Entendeu? É essa a pergunta, né? Quem eu sou? O que eu estou fazendo aqui? É isso que gera a nossa dor. É A verdade. nossa insatisfação, a nossa tristeza, é não conhecer a nossa missão. Então, para isso, né, nós precisamos iniciar essa viagem interior, né, olhar para dentro, parar de olhar para fora, parar de apontar o dedo para os outros, Verdade mesmo. né, e buscar o mestre que está no aposento interior. O mestre está lá, sentado, esperando que o aluno apareça para que ele comece a revelar os mistérios ocultos. Olha que maravilha. É autoconhecimento puro, né? Porque existem tantos mistérios internos, né? E realmente precisamos acessar. E tem muitas perguntas aqui do teleinternauta. Então vamos às perguntas, porque tem Vamos bastante lá. livro. Qual é a sua teoria de religião sobre a criação do mundo?
Você vai falar sobre a Torá? Você prefere... Evidentemente o mundo foi criado, né? Sim. Mas a religião ela é muito limitada na compreensão desse mistério da criação, porque ele é muito amplo, né? Para começar, por exemplo, como eu estava falando de Adão, né? Quando se pensa em Adão, pensa no ser no Jardim do Éden, né? Andando nu junto com sua mulher Rava, né? Só que as pessoas não sabem que esse Adão era o terceiro. Entendi. Né? A Torá fala secretamente de 3 Adão, né? O Adão celestial, o primeiro Adão e o Adão do Éden terrestre, né? Do Éden terrestre, né? Então nós temos o Adão celestial, que é o universo todo. Ele é chamado do hebraico Adam Kadmon, Adam Kadmon, ou o homem primordial, né? Nós temos então o Adão, o primeiro, que é o arquétipo, que é a alma, né? Que depois, fragmentada, né, foi vestida no Adão terrestre. certo. Tá? Então a criação é muito ampla. Tá? E para que eu possa compreender isso, eu preciso estudar os códigos hebraicos. A Bíblia, quando foi traduzida, ela perdeu esses códigos. Né? Um dos sábios judeus, muito respeitado, chama-se Maimônides, né? O Ramban. Ele tem um tratado chamado Guia dos Perplexos, né? Onde é dito o seguinte: quando a Bíblia foi traduzida, como o hebraico não tinha equivalentes em outras línguas, eles precisaram criar esses equivalentes, né? E quando se criou esses equivalentes, o texto hebraico foi descaracterizado e a Bíblia se tornou um guia de perplexidade, Certo. que gerou confusão ao invés de esclarecimento. Então é preciso buscar na raiz, né, que é a língua hebraica. E o que é o hebraico? É chamado Lashon HaKodesh, que é a língua divina, que é a língua do sagrado. Né? A galáxia inteira falava hebraico. Olha só, agora falando em galáxia inteira, eu quero entrar no tema do livro dele. Claro. Porque o pessoal aqui está perguntando sobre este livro. Marte, a origem secreta da humanidade. Porque ele tem muito assunto para falar aqui. Ele vai ter que voltar muitas vezes e ser meio que revido aqui do programa Enigmas. E a pauta, gente, não é sobre cabala. A maioria das perguntas Então, é são tudo sobre Cabala. Ele vai voltar a falar com a gente no Enigmas da TV Mundo sobre Cabala, gente. Mas aqui hoje a pauta ele vai falar qual a relação de Cabala com Marte. Pelos seus estudos, pela sua pesquisa. A Kabbalah, ela engloba tudo. E tudo Certo. está englobado na Kabbalah, né? Na verdade, a Kabbalah é um nome moderno, né? O termo hebraico para essa sabedoria divina é Hormat Hanistar, que é sabedoria escondida. Ou então Hormat Hanistar, a Torá. Essa é a teoria, essa seria a definição de cabala. Hoje se dá o nome de Kabbalah, né? O que é Kabbalah? É uma palavra que vem do verbo lekibel, que significa receber. Certo. Né? Receber o quê? Sabedoria, conhecimento. Né? Um estudante de Kabbalah, um praticante de Kabbalah, ele é chamado cabalista, que vem da palavra hebraica mekubal, né? Que significa aquele que recebeu. Recebeu o quê? A alma de um antigo mestre da Kabbalah. Olha só que legal. Né? Então é onde ele pode se tornar um professor. Como? Da Kabbalah. Ele tem que ter sido encarnado com a alma de um antigo mestre. Olha só. E qualquer um pode aprender? Qualquer pessoa pode estudar Kabbalah. Né? Só que é um estudo para a vida inteira. Tem que ser um estudo onde a pessoa vai se dedicar toda a sua vida. Não é mera curiosidade. É uma apenas. coisa profunda, né? É uma coisa muito profunda. Eu vejo, por exemplo, esse movimento todo que está havendo. Por um lado ele é positivo, por outro lado não é positivo. Por exemplo, com a questão da Madonna. Né? Uhum. Então muita gente, por exemplo, me procura. Eu quero aprender Kabbalah porque a Madonna é cabalista. Certo. Entendeu? Eu já digo, olha, então a sua intenção já começa errada. Entendeu? Entendi. Primeiro eu preciso encontrar em mim o que eu chamo de lev tahor, coração puro. Olha O só. que é o coração puro? A pessoa, para se inteirar com a Kabbalah, para começar a estudar a Kabbalah, ela precisa ter pureza no coração. Ela precisa quebrar todos os seus desejos egoístas, ela precisa quebrar suas intenções erradas, a sua busca errônea de usar a sabedoria de forma errada. Verdade. Entendeu? Encontrar essa pureza no coração para poder se conectar com o estudo da sabedoria da Kabbalah, senão vai dar tudo errado. Verdade. Agora, como o assunto é ufologia cabalística, eu queria fazer uma pergunta para você. Como que você chega à conclusão que há vida em Marte? Porque está escrito na Bíblia isso.
Né? Isso está na Bíblia, no original hebraico, Aonde? claro, né? E é preciso conhecer os códigos para você saber disso. Adão foi criado da poeira de Marte. Olha que interessante. Por isso ele foi chamado Adão, né? Que vem da palavra Edom, que é vermelho. Marte, em hebraico, é Adamá, que vem da mesma raiz hebraica de Edom, que é vermelho. Por isso é chamado planeta vermelho. Né? Olha só. Então, o Adão terrestre, ele foi criado, né? Como está escrito no texto hebraico, né? Em hebraico vai ser Adonai Elohim, Adam, Afar Min Adamá, em hebraico. Se eu for traduzir isso literalmente, né? E formou o sagrado, o eterno Deus, a Adão do pó de Adamá. Certo. Tá? Adamá é Marte. É Marte. Planeta Marte. É um nome bíblico de Marte. Assim como a nossa galáxia não chama Via Láctea na Bíblia. O nome bíblico da nossa galáxia é Queden. Queden. Né? Então, o que é o Jardim do Éden? É a galáxia inteira. Olha Isso só. é chamado Jardim do Éden de Queden na Bíblia. Ou então, Gan Eden Mikeden em hebraico. Né? Então, todo o jardim é a galáxia. Então, nesse jardim todo tem vida também? Tem. Por Existem outras existem vidas? tratados antigos de mais de 2000 anos. Né? Por exemplo, eu sou fã de Eric Von Däniken. Né? Eu também. E o Eric, quando ele publicou Carruagem dos Deuses, né, que aqui foi chamado Eram os Deuses Astronautas, né? Certo. Ele fala sobre a possibilidade de existir na nossa galáxia cerca de 18 mil mundos habitados. Olha só. Ok. Antes de Eric Von Däniken publicar isso, o Talmud, que é um tratado Talmud. judaico de mais de 2000 anos, já dizia Isso. isso, que Deus visita 18 mil mundos com a sua presença divina. Por que ele visita esses mundos? Porque há vida nesses mundos. Que Então maravilha, ele sustenta com a sua presença esses 18 mil mundos que existem nessa galáxia. Só que nós não podemos esquecer que existe N outras galáxias. Né? Sem dúvida, sem dúvida. E uma pergunta, a tipologia desses seres de Marte é semelhante à nossa ou não? Não, não. É o Zohar, que é outro tratado cabalístico, né? Que é o maior de eles todos. Na verdade, é o livro que contém todos os mistérios, que decodifica a Bíblia inteira. Né? Ele diz que os habitantes de Marte, na verdade, eles são filhos de Adão e são filhos de Caim também. Que Certo. Caim também, porque Caim e Abel nasceram em Marte. Tá? E eles são muito altos. Né? Então, os filhos de Marte, né? Benei Adamá, em hebraico, os filhos de Marte são altos. Eles têm mais de 2 metros. Eles né? são tipo Anunnakis ou não? Então, os Anunnakim, em hebraico, né? Eu acredito que eles, na verdade, não são marcianos, não tem a ver com Marte. Eles são, na verdade, os Elohim, né? Os Elohim, os anjos. Certo. Né? E como os anjos não podem entrar em nenhuma dimensão na sua forma angelical, né? Primeiro porque o mundo, eles não sobreviveriam aqui. Né? Segundo porque o mundo não ia poder suportar as suas belezas. Né? Porque eles são gigantescos. Por exemplo, os tratados angélicos, cabalísticos, né? Do Talmud, do Zohar, falam de anjos do tamanho de constelações inteiras. Olha, então realmente não tem como, Por né? exemplo, quando Moisés estava subindo para receber a Torá, né? Ele deu de cara com um anjo gigantesco chamado Adraniel. E quando Adraniel viu Moisés, ele falou: quem é esse intruso aqui? Eu vou despedaçar ele agora mesmo. Porque eles não querem né, os intrusos no Reino Celeste. Né? Mas aí, Moisés, como conhecia os mistérios, os segredos, ele recitou o nome divino. Né? E quando Adraniel ouviu o nome de Deus, ele foi desmontado. Né? E aí Deus desceu todos os firmamentos, diz o Zohar, né? E diz para Adraniel: você vai ser guia dele aqui. Agora. Olha só, hein? E Adraniel foi obrigado a guiar Moisés pelos reinos celestes. Diz que quando Moisés o viu, ele era maior que uma constelação inteira. Tem milhares e milhares de quilômetros, né? Gigantesco. Então você imagina, às vezes você vê essas histórias de pessoas: eu vi um anjo, ele tinha asinhas e tal, entendeu? A coisa não é bem assim, é muito mais profunda do que você possa imaginar. Então, para entrar nos mundos que Deus criou, os anjos têm que eles se revestem em revestimentos materiais que existem nesses mundos. Por exemplo, Certo. quando por ocasião
em que Moisés deixou de circuncidar o seu próprio filho, né? Então criou-se um problema, o arcanjo Gabriel desceu aqui para tirar a vida de Moisés, né? E o Zohar explica que quando ele desceu para fazer isso, ele se vestiu numa chama de fogo, né? E na forma de uma serpente, né? Então eles se vestem em revestimentos materiais que existem nos mundos, né? Então é claro também que eles podem, para trafegar nesse universo, eles deveriam usar trajes específicos, né? Porque como Adão, quando ele foi deportado do Éden, né, Deus o ensinou a se vestir, né, com as vestimentas dos mundos aonde ele andou antes de chegar aqui, para que ele pudesse entrar nesses mundos e sobreviver nesses mundos. Ele tinha que usar a vestimenta desses mundos, assim como quando ele entrou aqui, ele teve que se vestir como seres daqui, né? Entendi. Então, por exemplo, o texto da Torá, da Bíblia, quando fala que Deus fez pele e vestiu Adão e Eva, a palavra hebraica para pele no texto refere-se à pele humana, Correto. né? Aludindo que Adão se vestiu como seres que existiam já aqui. Quem eram esses seres? Os neandertais, né? Seres que já haviam sido criados com a terra. Olha que interessante, né? Muito. Uma informação super lógica, né, Kátia? Sim, e tem uma pergunta aqui muito interessante. Bem, pela sua formação, pelo que você estudou, por que você entrou nessa linha mais ligada à ufologia? Por que tua pesquisa sobre Marte? Como eu disse, a gente já vinha conversando, né? Eu tenho Gêmeos, eu tenho Marte em Gêmeos. E eu sou de Gêmeos, né? Então, de fato, né, isso fazia parte do meu trabalho, né? Ia chegar um tempo que parte do despertamento incluía a missão de revelar esses mistérios sobre Marte. Bacana, né? Então, isso começou, como eu disse, em 1988, né, quando eu escrevi a primeira teoria, né? Estudando os escritos sagrados, né, eu descobri que a Terra, por exemplo, o nosso planeta aqui, a Terra, assim como os outros planetas do Sistema Solar, ela tinha um anel em torno dela, né, mas esse anel era feito de água, porque como a Terra está mais próxima do Sol, né, então era na forma líquida. Então era belíssimo isso, esse anel em torno do nosso planeta, né. Essa água depois desceu para baixo, né, na ocasião do dilúvio. Né? Ela despejou-se aqui para baixo, né? E os outros mundos também têm anéis, né? Saturno, Júpiter, os outros planetas, todos eles têm anéis. Então essa foi. Depois a segunda teoria, indo além disso, foi que haveria água em todos os mundos do Sistema Solar. Por quê? Porque esses mundos estão aguardando a redenção de tudo, entendeu? Para que eles se tornem habitáveis novamente, né? E daí nós vamos sair daqui para colonizar o universo. Isso está na Bíblia, tá? No livro de Isaías, né? Mas claro, com a tradução, né, a coisa se perdeu, né? Então, foi aí que começou a história de Marte. Eu escrevi, né, dizendo que havia água em Marte. Aí eu tinha um professor de ciência que eu estudava na época ainda, né? Ele chegou numa aula e me trouxe um repórter de jornal, era do estado, acho que era do estado de São Paulo, alguma coisa assim, encontrado água em Marte. Olha só. Né? Eu fiquei super contente na época, né? Então foi aí, eu lembro que em 1990, aí veio aquele filme O Vingador do Futuro, com Arnold Schwarzenegger, né? Ou seja, porque Deus ele fala o tempo todo com a humanidade, o tempo todo Deus está falando, só que ele fala por códigos, né? Algumas pessoas dizem assim, me perguntam, mas por que Deus não é mais simples e fala direto com a gente? Né? Certo. Porque se fosse assim, isso não ia produzir nada, não haveria crescimento nenhum, porque não exigiria esforço do aluno em se elevar e aprender, porque tudo seria muito fácil. Né? É verdade. Então o aluno ele precisa se dedicar ao estudo, né, para poder aprender as ferramentas corretas e começar a decodificar esses mistérios que Deus codificou na humanidade inteira. Uma pergunta. Está aí, né? É só acessar. Mas precisa estudar o que Claro. ele falou. Você precisa despertar. Geralmente esse despertamento começa com um mestre, com um professor que vem e inicia o aluno nos seus primeiros passos, né, até que ele encontre o mestre no aposento interior. Né? Certo. Eu gostaria de fazer uma pergunta para o internauta aqui, Kátia Gaia. Nós estamos no ano de 2012, um ano super profetizado, né? No seu ponto de vista, pelos teus estudos, o que você fala sobre este ano especificamente? Evidentemente, é um ano
especial porque nós estamos vendo que as coisas estão acontecendo, Certo. né? Coisas poderosas, gigantescas, né? Não só em termos de catástrofe, né? E escritos antigos já falavam sobre isso, né? Então, o Zohar, que é chamado de a Bíblia da Cabala, né? Que na verdade é a chave que decodifica toda a escritura, né? Que foi o livro sobre o qual Daniel falou, no capítulo 12 na Bíblia, né? Onde Deus diz assim, olha, tu encerra as palavras e sela o livro até o tempo do fim, né? No tempo do fim ele será aberto e muitos o esquadrinharão, ou seja, o estudarão minuciosamente e o conhecimento se multiplicará. Esse livro é o Zohar. No texto hebraico, o nome do livro é citado, Zohar. Zohar. Né? E o Zohar o que é? Né? Foi o conhecimento que foi revelado junto com a Torá para Moisés. Deus entregou a Torá, mas entregou também a chave para que a Torá fosse decodificada, né? Mas como o povo usou mal o conhecimento, né? Aí ele foi escondido e foi transmitido de boca a boca, né? Pelos sábios. E agora chegou no nosso tempo e ele foi aberto, né? Então você encontra o Zohar, por exemplo, numa loja, né? Esse texto aqui é um texto traduzido, né? Publicado pela Polar Editorial, que tem alguns trechos do Zohar, mas que já é muita coisa, né? Certo. E mesmo esse texto traduzido, ele vai requerer muita atenção do aluno para poder penetrar as palavras do Zohar, porque ele não vai poder interpretar o Zohar literalmente também, né? Eu tenho visto que muita gente que se propõe, inclusive, a ensinar a Kabbalah, tem falado das palavras do Zohar no sentido literal. Certo. Não... E ela precisa ser penetrada, né? Precisa ser quebrada e precisa ser revelado. Por quê? Quando o professor ele penetra a sabedoria e descobre um mistério, e ele não revela esse mistério, é semelhante a você pegar uma biblioteca inteira e tacar fogo nela. É verdade. Isso é complicado. Verdade, né? Tá? E tem que Escurece se espalhar, o mundo com né? essa ação. Então, o conhecimento penetrado ele precisa ser revelado, porque a revelação é a luz. É verdade. O ocultamento é a escuridão. É isso aí. Hoje tudo tem que ser revelado, então, né? Agora, Precisa. 2012, no teu ponto de vista, o que O ocorre? Zohar, foi dito o seguinte no Zohar, né, que 7 anos depois da ascensão messiânica, né, e o Zohar fala sobre o ano que isso ia acontecer, 2006, né, guerras terríveis iam estourar, pipocar no mundo, né, e já está acontecendo. Está acontecendo. Né, porque isso faz parte de empurrar a humanidade para a transformação. O que acontece? A tecnologia toda que nós temos hoje, né, foi dito pelos antigos, né, que ia chegar um tempo no final do século XX, início do século XXI, que toda a tecnologia escondida na Torá ia ser revelada para a humanidade. Certo. Okay? Essa tecnologia é muito benéfica, mas ela está sendo mal usada. Né? Primeiro, ela está produzindo apatia. Né? A humanidade está ficando apática. Hoje, você não precisa sair do banco, da cadeira. Você senta na cadeira, você tem o controle remoto, você tem quase tudo automático. Né? É verdade. Isso está conduzindo a humanidade o quê? A apatia. Vai verdade. chegar um tempo que ninguém vai fazer mais nada. Tem até um desenho que foi lançado pela Disney recentemente, que eu gostei muito. Uma animação, desculpa, não um desenho. Aquele WALL-E. Não sei quem viu. Né? Aquele do robozinho que fica recolhendo coisas e tal. E acabamos com a Terra e fomos morar no universo. E aí todo mundo, tudo tecnologia, o que aconteceu com as pessoas? Né? Elas encolheram, né? Tiveram, os membros encurtaram, porque não se usa braços nem pernas, não se anda, né? Então nós estamos caminhando para uma coisa semelhante. Então a tecnologia está sendo mal usada, né? Essa conquista, ela começou com a ida do homem à Lua, né? Essa revelação da tecnologia interna da Torá para a humanidade. Então o que vai acontecer? A providência divina, ela vai tirar da humanidade tudo aquilo que lhe produz distração. Olha, gente, interessante. Quando isso for arrancado da humanidade, então, já não tendo para onde mais se distrair, então as pessoas vão começar a olhar para dentro. Olha aí. Né? Vão começar a buscar sabedoria no interior, porque agora não tem mais distração. Né? Isso vai ser a providência do Criador para dar-nos, né, a oportunidade de nos modificarmos e modificarmos a humanidade também, e atingirmos o patamar da consciência messiânica. Né?
Eu particularmente, eu gostaria de pedir só uma pausa aqui para o Naib, porque ele vai encerrar falando 2012, mas dentro deste conceito mais ufológico. É que eu preciso fazer algumas perguntas aqui para Juliana. É verdade. Só um minuto, viu, Ney? Gente, Peraí um pouquinho Você tá- só. eu tô aqui boca aberta com tudo isso. Com todo o eu conhecimento só me do- lembro do Miguel, que é o nome mais fácil, né? É verdade. Que ele falou aqui. É um poço realmente de sabedoria e nossa. deu até vontade de fazer essa busca interior a partir de agora, porque é verdade. muita coisa que a gente tem Então para você já descobrir, começou já. né? Porque tem muitos mistérios que muita gente não sabe e por isso as pessoas estão tão perdidas e, como vocês falaram, Verdade. vazias, né? É É, verdade. por isso que a pessoa sente esse vazio existencial, como ele disse, né, Juliana? Porque todos querem saber de onde vêm, para que estão aqui Verdade. e assim por diante, mas nem todos se movem em busca disso. Né? Verdade. E talvez assim se restabeleça o sentido de unidade existencial planetária, né? Com certeza. Juliana, você tem várias músicas, eu gostaria que você cantasse uma música, né? Tá, Tem vou alguma cantar pergunta para Juliana aí? Tem várias. O pessoal tá parabenizando o seu timbre de voz. Obrigada. Se você se inspirou em alguma famosa, em algum famoso. Em vários. Olha, eu adoro a Elis, que é a maior cantora do Brasil, já teve, na minha opinião, até hoje. O Tom Jobim, Chico Buarque, são Aqui, ó, pessoas... falaram que você parece um pouquinho aí com Ana Carolina, o seu timbre. Olha só, É. hein? Olha assim. Obrigada. Quanto Grande tempo cantora. você toca? Quanto tempo? Esse ano né, eu estou você fazendo 15 anos de carreira. Olha só, 15 Inclusive, a anos, gente está hein? fazendo vários shows em comemoração. Semana que vem, dia 20 de junho, nós temos um show na minha cidade natal, no saguão do Teatro Municipal de Santo André, às 20 Olha. horas. Estão todos convidados. Então fala de novo, Santo André, Teatro Municipal de Santo André, a gente vai estar lá, hein, gente? Dia 20 de junho, no 20 de saguão junho, do Teatro Municipal de Santo Teatro André, Municipal, que horas? às 20 horas. Às 20 horas. Juliana Lima bombando em Santo André. Ela toca nas vibes de São Paulo e é maravilhosa. O site da Juliana é o www.julianalimacantora.com.br. Para você que deseja contratá-la para shows, 7736463636 ou 28293935. E vamos ouvir a Juliana cantar, então, né, Juliana? Cantar e cantar, porque o pessoal aqui do Enigmas está bombando aqui nas páginas Depois falando o de Naib você. vai falar sobre Naib termina falando sobre 2012, gente. Vamos encerrar com música. Vou cantar para Vamos lá, vocês uma Juliana. música chamada O Próprio Homem. Olha, E vamos é lá, para então. falar um pouquinho de tudo isso aí que eu estou ouvindo vocês falarem vamos- até agora. Vamos cantar, ouvir você encantar o pessoal. Hoje eu andei por um túnel e então eu percebi que demorei tanto tempo pra enxergar que estou cercada por montanhas de concreto que impõem um veto em meu mirar. Então chorei com saudades de uma era que nem conheço. Me perguntei, já que tudo se acaba, qual será o fim desse começo? Apocalipse, eclipse lunar ou celestial. Do jeito que o barco anda, isso é muito natural. Será que o próprio homem come o mesmo homem em meio a essa sombra que já o consome? Será que o mesmo homem não vai sufocar o ar, o céu, a terra, o vento, o sol e o mar? Será que o próprio homem come o mesmo homem em meio a essa sombra que já o consome? Será que o mesmo homem não vai sufocar o ar, o céu, a terra, o vento, o sol e o mar? Será que o próprio homem come? Será que o próprio homem come o mesmo homem? Será que o próprio homem come? Será que o próprio homem come? Será? Será? Disse Juliana
Lima, né? Muito bem, Ju. Obrigada. Bacana, viu, Juliana? Você vai encerrar o programa, hein? Juliana, pra você Combinado. vir uma hora falar de musicoterapia aqui na Eu Limas. tô Eu vou marcar bacana. pra você uma pauta em agosto, Juliana. Você topa? Eu topo, já topei agora. Então já tá topado. Juliana volta combinado. pra cantar, encantar e falar de musicoterapia, porque ela é musicoterapeuta também, né? Agora vamos voltar ao Naib aqui. Pra ele encerrar, porque nós vamos encerrar com É verdade. música também. Eu quero as perguntas básicas. Pessoal, o Naib, eu gostaria de saber do Naib se 2012 o que vai acontecer, os ETs chegam pela sua visão cabalística e o que a humanidade pode esperar deste momento agora? Primeiro, nós temos que ter em mente, né, que a vida extraterrestre ela é verdadeira e é real. Correto. E a Bíblia está cheia de códigos que falam sobre isso. A própria Bíblia. Por exemplo, até nomes de estrelas. Aliás, existem textos onde Deus fala assim que Ele chama as estrelas pelos seus nomes, né? Agora, isso é interessante pensar. A maioria de nós, né, quando numa estrelada, né, olha para os céus, sente aquela nostalgia, né? Verdade. Acho que todos nós temos isso, tipo, como uma saudade, né? E aí vem aquela pergunta que eu disse assim, mas espera aí, eu nasci aqui, como eu posso ter saudade das estrelas? Lembra que no começo eu falei que no princípio Deus criou 144 mil gigantescas estrelas, Certo. né, que faziam parte do corpo celestial de Adão e as espalhou por 72 constelações, né, não 84, como é dito, né? E são dessas estrelas que vêm as centelhas de almas que nós temos, do corpo de Adão, Certo. tá? Então a gente pode ser filho das estrelas mesmo. Nós somos filhos das estrelas. Tá vendo, né? gente? Então é por isso que é dito que Deus chama as estrelas pelos nomes. Né? Agora, existe também, né, a questão de que quando Adão foi criado, foi formado, né, é explicado, é revelado pelo Zohar, que todos os animais do jardim, é falado assim, né, no Zohar, porque Adão deu o nome para todos os animais do jardim, ou seja, para todos os seres da galáxia, né, doaram partes das suas centelhas para que o corpo de Adão fosse formado. Porque dessa forma ele estaria conectado com toda a criação. E se ele se levantasse, acendesse, ele acenderia toda a criação. Mas se ele caísse, ele derrubaria a criação também. Foi o que aconteceu, né? Certo. Bom, e é por isso que nós temos essa sensação, né? Porque como os animais do jardim, ou seja, os seres celestiais, doaram parte das suas almas para formar a alma de Adão, então nós temos lembranças, sensações que vêm desses mundos de onde essas almas foram doadas. Olha só. Ok? Bom, os seres não vão chegar, já estão aqui. Certo. Eu não tenho dúvida Sempre disso. estiveram, né? Tanto que quando existem batalhas em Israel, por exemplo, né? Isso desde os tempos antigos, o número de objetos voadores não identificados, avistados nos céus de Israel é uma coisa fenomenal. Né? Por exemplo, na antiguidade teve uma batalha muito poderosa que é citada na Bíblia, no livro de Juízes, né? De Israel com um rei chamado Cícera. Né? E quando Israel batalha, todos os mundos vêm em auxílio de Israel. Olha só. Né? Mas é claro que existem outros seres que vêm em auxílio do outro lado também. Né? Mas teve um povo de uma estrela, que é citada na Bíblia, chamada Meroz, que não veio em socorro de Israel. E aí é dito no livro de Juízes, capítulo 5, verso 23, diz assim, amaldiçoado seja Meroz e os seus habitantes, porque não vieram em socorro do Senhor quando isso foi requerido. Essa estrela foi amaldiçoada, junto com todo o seu campo de planetas, entendeu? Porque eles não vieram em socorro de Israel naquele momento. Nós estamos nos nossos momentos finais, Pois né, Kátia? precisamos dar as considerações Alguma- à Naib dos livros para quem deseja adquirir, né? Certo. Também. Deixa o Naib só falar para o pessoal o que vai acontecer esse ano 2012 rapidamente. Alguma coisa muito poderosa vai acontecer, precisa acontecer, porque isso tem que provocar a ascensão da humanidade. Evidentemente, como as coisas não estão comuns nesse ano, né? Elas estão muito poderosas, e como os maias, eles andaram com um dos hebreus antigos, que foi Enoque, os patriarcas da Torá, e é dito que Enoque ensinou esses povos todos durante 243 anos. Então o calendário maia vem do conhecimento de Enoque. Então existe realmente alguma coisa que vai acontecer. O que? Eu não vou especular e também não vou entrar na fase do achismo. Certo. Entendeu? Porque isso é muito perigoso. Pode criar, Claro. é precisar encontrar evidências, né? Certo. Mas eu penso em 2012 como um portal.
Olha, gente, fica a dica, como né? uma passagem para uma consciência mais elevada. Que assim seja. O seu site para adquirir os livros? Os livros você encontra no portal da editora, né, que é o Clube de Autores, né, www.clubedeautores.com.br. Para cursos, as pessoas que desejam... Me procura no Facebook. Facebook. É Naib? Não, é Naib Michael Alevi. Gente, procurem ele e acessem. Um post de Naib. conhecimento. Naib volta aqui no Enigmas. E agora a gente, infelizmente, vai encerrar com Juliana. Infelizmente, porque está acabando a pauta. E nós queríamos ouvir muito mais Juliana Lima e muito mais falar com Naib. Vamos encerrar com Juliana Lima, que volta aqui para falar de musicoterapia. Vamos lá, Ju? Vamos sim. Beijo para vocês. Até o Obrigada. próximo Enigma, gente. Até a Uma próxima. honra, gratidão, Naib, gratidão. Ju, uma honra tê-los aqui conosco. Mas eu preciso dar um recadinho. Dia 30/6, a festa cigana com a família Valenzuela. O Enigmas estará lá. Com Então entre certeza. em contato com a gente, nós passamos todas as informações. Beijo, Juliana. Beijo para vocês todos. Beijo, gente. Obrigada Beijo. pelo convite mais Vamos uma vez. encerrar então com Juliana. Uma música chamada Boa Sorte. Queimei minha identidade com gasolina, meu CPF com tesoura picotei. Ser número nunca foi a minha sina. Desse remanso, muito manso debandei. Não sou valente nem herói, coisa assim. Tô de saco cheio dessa massa de bananas. Fazer o jogo que me pedem, não tô afim. Me cansei de seguir conselho de sacanas. Quem fica, boa sorte. Quem partir, siga o norte. Quem seguir, boa morte. Cansei de ver a morte pela sala. Tô enjoado de ver a fome nas cozinhas. De resmungar e lastimar pelas escadas. Me indignar e reclamar só com a vizinha. Pode bater em minha porta, eu digo que não estou. Nada mais importa, a brincadeira acabou. Se você quer sangue, é sangue que vai ter. Mas não chore, é tarde pra se arrepender. Não venha com graça, eu já te conheço. Se prepare, na vida tudo tem seu preço. Se você ainda acha que eu vou cair em mais uma trapaça sem espera, pois agora eu é que vou me divertir. Quem ficar, boa sorte. Quem partir, siga o norte. Quem seguir, boa morte. Cansei de ver a morte pela sala. Tô enjoado de ver a fome nas cozinhas. De resmungar e lastimar pelas escadas. Me indignar e reclamar só com a vizinha. Quem ficar, boa sorte. Em partir, siga o norte. Em seguir a morte. Não tem coragem, fique suporte. Boa sorte. Obrigada.